Ele falou, Thales, como que você cala os outros? Com resultado, você não cala ninguém discutindo. Você quer fazer? Volta pro teu negócio, volta pra escola e mostra pra você que você é o melhor. Agora, se você não quiser, tá tudo bem. Mas eu não quero que você chegue no final da vida, olhe pra trás e foi Deus que te abençoou. E se arrependa. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e pelo glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa ideia sair do campo das ideias e se tornar realidade. Eu sou Emerson Gomes, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial, e temos o Luiz Vacari representando o restaurante El Nacho e também a Love Burger. E já aproveitar, pedir para você, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, de comentar, porque aí o algoritmo do YouTube entende que é um conteúdo relevante e tem muita história legal aqui. Manda para aquele seu amigo que quer empreender, né, que tem medo, para ver as histórias que a gente tem aqui. Então não esquece, curta, comenta e compartilha. Boa. E Luiz, temos a honra aqui de receber... Mais um aluno nosso, ex-aluno, né? Estamos ficando velho, né? Ficando velho, né? Não, fale por você, cara. Eu sou jovem. Nem cabelo ainda. Mas a gente tem a honra de receber aqui um ex-aluno nosso. É muito legal quando a gente planta semente lá atrás e a gente vê que esse fruto deu muito certo, muito legal. É um empreendedor e vai contar uma história aqui porque normalmente a gente traz empreendedor que fala sobre uma marca, né? Então eu tive um sonho e prosperei nesse sonho, mas que hoje está à frente de dois negócios em segmentos diferentes, que é também uma coisa que a gente sempre orienta o empreendedor, né? Diversificar. Então a gente tem aqui a honra de receber Thales Delgado. Ele é sócio proprietário da Mestre dos Ternos e também da Leopard Tecnologia. Thales, agradeço aí ter aceito o nosso convite, um prazer receber você. E antes de tudo, para quem não conhece, quem é o Thales? Cara, o Thales é um cara apaixonado em execução. Eu sempre gostei de fazer. Eu acho que o empreendedorismo, independente do segmento, ele flerta muito com isso, né? Com o cara que executa, porque depois que está pronto é muito mais fácil você ler um livro, né? Mas a construção é o que leva mais tempo. Hoje eu me denomino como um cara executador. Legal. E o Thales CPF? Então, conta um pouco da história do Thales. Cara, legal. Primeiramente queria agradecer vocês. Eu acho que para mim também é um prazer. Eu acho que quando vocês lecionavam e me deram aula já fazem mais de 10 anos, então é o que você disse, né? Estamos ficando velhos, mas eu acho que é... Ele fala isso que ele fala estamos ficando velhos, porque eu tenho 30 anos agora. Não, já tô com cabelo branco aqui também. Você tem então você começou a cabelo, pô. Você tocou. Guilherme, nosso filmmaker, sabe? É impossível a gente ter uma gravação que ninguém sinta o cabelo. É pessoal, né? É pessoal. Na verdade foi briefing. Brilha, né? Não, me mandaram esse briefing antes. Falou, se puder, comenta qualquer coisa sobre cabelo. Você tem que contar? Sacanagem. Mas legal, estou muito feliz de bater esse papo com vocês. Hoje eu estou com 32 anos, estou à frente de 2 negócios, mas é o que você disse, antes do Thales empreendedor, tem o Thales CPF. Então a minha história passa ali por diversos momentos, principalmente na infância. Eu nasci em Jundiaí, sou jundiaiense, morei com a minha mãe até os 3 anos, aí minha mãe faleceu vítima de leucemia. Fui morar com uma tia aqui em Jundiaí também, e aí, quando eu tinha 9 anos, essa tia faleceu vítima de leucemia. Então aí foi dos 9 para os 15, foi uma fase meio revoltada, porque eu achava que Deus estava me sacaneando, eu ainda não conhecia meu pai, então... E eu não me sentia pertencente a algo. E aí você ficou com os seus avós? E aí eu fui morar com uma outra tia-avó, aí em Várzea Paulista, que é a irmã do meu avô, que é quem me criou até os 15 anos, que é quem eu chamo de tia Nenê. Estive com ela agora no Dia das Mães, que é quem me ensinou muito sobre empreendedorismo sem ser empreendedorismo. Legal. Então... A tia Nenê já era aquela senhora mais rígida, questão de disciplina. Eu lembro que tia Nenê evangélica ia na casa de algumas irmãs, sentava numa mesa, a mesa cheia de bombom. Eu lembro que eu olhava, a mulher oferecia, Thales, pega um. Aí eu olhava para a tia Nenê fazia assim. Aí eu ia lá, pegava um. E aí depois conversava, tal, pega outro. Eu olhava, a tia Nenê... Não, obrigado. Então, assim, hoje eu vejo que são alguns princípios que foram plantados, embora eu não tenha tido minha mãe ou tenha passado ali por algum momento delicado na infância, essa questão da tia Nenê de ser realmente, você tem que executar, você tem que fazer.
Foi muito importante ali, porque ali eu comecei a entender, por exemplo, quando eu comecei a jogar bola eu era horrível, hoje eu sou péssimo, mas eu melhorei. Porque, por exemplo, eu tinha muito de falar assim, eu sou horrível, por exemplo, a tia não deixava, ela falava, a partir do momento que você fala que você está profetizando que você realmente é. A palavra tem poder. Exatamente, e aí isso começou, e aí eu comecei a entender isso com 12 anos, mas aí, tipo, ainda morando com a tia Nenê na várzea e tal. E aí eu lembro que o meu avô, que foi quem eu fui morar na adolescência, quando eu tinha por volta de 15 anos, eu fui morar com meu avô. Mas nisso, nessa passagem da tia Nenê pro meu avô, eu lembro que teve uma virada de ano que a tia Nenê queria passar na igreja, porque evangélico normalmente tem o culto lá de ação de graça, dia 31, passa orando para abençoar o ano e tal. E eu lembro que eu falei, tia, eu não quero, eu quero ir para casa do meu avô, passar com ele, que lá tem festa, vai tocar Fala Mansa, eu quero ir para lá. Ela, não, vai passar na igreja para Deus abençoar o ano e tal. E aí eu lembro como eu falei, beleza. Fui na casa de fogos, comprei umas 10 chuvas de prata. Na hora que a igreja ajoelhou, eu botei no meio do corredor, acendia, os irmãos tudo pulando, a tia Nenê já entrou o ano brava comigo. E aí, depois disso, ela falou, olha, tudo vai ter consequência. Então pode fazer o que quer? Pode, mas é uma escolha, mas tem consequência. Ação e reação. E aí, nisso meu avô materno, né, o pai da minha mãe, ele tinha saído do paraíso, meu avô sempre falava paraíso, mas meu avô ele foi um ex-presidiário, meu avô ficou 25 anos preso, e aí quando eu vou morar com meu avô, imagina como que você lida com tudo isso. Então eu ouvia muito assim, olha, não teve mãe, não conhece o pai, morou com a tia, era um bastardo, tudo bem, vai morar com o vô agora, será que vai dar certo? Mas aí eu vim para Jundiaí, estudei ali no Paulo Mendes, no ensino médio, primeiro ano, repeti de ano. E aí, quando você tem, eu estudei muito inteligência emocional, quando você tem uma dificuldade no dia a dia, o que você faz? Quando você tem um problema que você se sente incapaz, que você sabe que você falhou, ou você enfrenta e acha uma solução, ou você não olha mais. Então, é assim que gera os traumas, eu não olho mais para aquilo, eu não posso ter nenhuma memória que me leve até aquilo. E aí, eu discutindo com meu avô, lembro numa conversa como a nossa, eu falei, vô, sou burro, vou parar de estudar, segundo colegial, não quero mais. E meu avô falou, brilhante, quer parar de estudar? Vamos parar de estudar. Ele falou, se você quiser começar a usar droga, ou se envolver com prostituição, ou com roubo, você que sabe. Pode escolher. Ele falou, mas eu quero que você entenda uma coisa, eu tô com 73 anos, ele tinha na época, ele falou, eu perdi a mulher da minha vida, eu tava preso, eu não dei o último beijo nela. A culpa foi minha ou foi de Deus? A sua mãe, até então minha única filha, eu perdi ela, minha mãe faleceu com 27 anos. E ele falou, eu não dei o último beijo nela porque eu estava preso. Culpa minha ou culpa de Deus? Ele falou, Thales, como que você cala os outros? Com resultado, você não cala ninguém discutindo. Você quer fazer? Volta pro teu negócio, volta pra escola e mostra pra você que você é o melhor. Agora, se você não quiser, tá tudo bem. Mas eu não quero que você chegue no final da vida, olhe para trás e foi Deus que te abençoou. E se arrependa. Falar que foi Deus que fez. Exato. Então, eu lembro até hoje, tipo, é algo que me arrepia, porque eu lembro que ali, acho que virou a chave da minha vida, porque ali eu ainda me sentia muito incapaz, e aí eu volto para a escola, termino o segundo ano, faço terceiro, aí presto o Enem, consegue uma bolsa. Aí eu arrumei um emprego numa empresa que era para ser vendedor comercial. Aí em vendas eu fiquei apaixonado, porque vendas você consegue escalonar, exatamente. Tinha comissionamento. Sim. E aí eu falei, caramba, eu gosto desse negócio, eu gosto de conversar, aí eu vou fazer marketing, vou aprender um pouco com o Vacari, com o Emerson. E aí tipo, você começa aí foi o declínio. E aí foi o declínio da carreira. Não tinha ideia dessa sua história, mas assim, eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque isso é um trabalho que você teve que fazer emocional, assim, e é Sim. muito, como a palavra que eu quero achar aqui, é muito grande da sua parte, né? E de você conseguir, com essa história, dar um salto aí, sem virar empresário, porque você tem que controlar essa parte emocional, né? Você tem que saber a sua raiz, trabalhar essa parte para você falar, tá tudo bem, mas aí e você poder emergir, né? Mas acho que um gancho aí é a importância de quem está do nosso lado, né? Não, essas lições, tia Nenê, pô. Sim. Não, mas por exemplo, o que o vô do Thales falou para ele, talvez é a palavra cirúrgica no momento certo, na hora certa, que encontrou a cabeça certa para virar a chave. Exato. Se talvez o Thales não tivesse compartilhado, tivesse escolhido outro caminho, não tivesse aberto, não quero, sou burro, vou parar, e o vô dele tivesse a calma e a paciência de explicar o porquê. Sim.
Talvez. Todo mundo precisa de uma virada de chave, né? Todo mundo precisa. Sim, mas eu acho que muitas das vezes a questão de você não acreditar é o que faz a virada de chave. A gente eu estava discutindo com um amigo, que é o Sérgio, sobre tipo espiritualidade. Eu creio em Deus, tá? Mas se você não acessar, cara, você nunca vai ter nenhuma relação de fé. Então, assim, é diferente. Por exemplo, você tem uma empresa de consultoria, você tem uma empresa de hamburgueria, por exemplo, tá no ramo alimentício, tem outros negócios voltados. Se chegar, por exemplo, o Elon Musk e falar, pô, Emerson, isso aqui é do caramba, cara. Você precisa fazer isso mais que você vai voar. Você nasceu para voar. Cara, você sai daqui maluco, porque foi o Elon Musk. Ou chegar um cara que é referência na sua área e falar isso. Só que muito bom e você precisa... Exato, só que muitas das vezes a gente começa o quê? A duvidar, a não acreditar. A partir daquele dia eu falei, cara, vai depender de mim. Então hoje, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu gosto muito de executar e de assumir a responsabilidade. Então eu gosto muito de blindar o time, de falar, olha, acertou, parabéns para todos, errou, a culpa é minha. Porque daí eu consigo corrigir ali o que precisa arrumar. Porque eu lembro que quando meu avô falou isso, eu falei, cara, mas e agora? O que eu vou fazer? E aí eu fui trabalhar com vendas. Eu comecei a ganhar dinheiro, eu achava que o mundo era só ganhar dinheiro. E aí, primeira pessoa na família, conquistar casa, fazer viagem para a Europa, comprar um carro legal. Aí eu comecei a ficar refém do dinheiro. E aí, por exemplo, meu avô falava assim, vamos comer um pastel na feira? Eu falava, vô, não dá, cara, 1 hora, eu vou perder negócio, né? Beleza, um dia eu tô voltando do trabalho, de moto, paro na faixa pro pessoal atravessar, só olho para trás, uma menina com o celular, bate atrás da moto, eu bato a nuca no carro e caio. Cara, tipo, a questão de segundos eu tava na ambulância da Unimed, eu tava de moto, o capacete soltou, eu lembro que o cara da SAMU, amigão, cuidado pra você não desmaiar e tal, e eu falei, caramba, não sei nem se eu tô morrendo, se eu não tô, desmaiei. Aí acordei na Unimed já fazendo exame pra ver se eu teve lesão interna, e aí me deu um estralo, que daí que eu fui entender o que era neurociência, o que era inteligência emocional. Eu falei, eu entendo que depende de mim, mas agora eu preciso entender o que eu vou fazer com tudo isso. Como que eu vou fazer uma gestão, por exemplo, se eu tô só buscando resultado financeiro. Por exemplo, o meu avô faleceu, fez 1 ano. Cara, se você falar assim, Thales, tem aqui, me dá 10 mil que você vai comer um pastel com seu avô. Cara, eu dou 100, entende? Tipo, vem de casa, vem de carro. Então tem coisa que, por mais que tenha preço, não tem valor. Então isso me tornou mais humano, isso me fez aprender. Eu errei muito em questão de relacionamento, de estar presente, de estar próximo. E aí até, por exemplo, os últimos dias do meu avô, cara, eu cancelava a agenda e falava, vamos comer um risoles no centro, ele enchia meu carro de gordura, tal, mas é o que realmente valia, né? Tinha valor, né? E aí o mestre dos ternos, por exemplo, é uma inspiração 100% do meu avô. Meu avô, quando eu fui morar com ele com 15 anos, nesse meio, ele tentou me ensinar a costurar. Cara, foi um caos. Eu falei, vô, eu sei vender, você desenha, você corta, eu vendo, não consigo. Não. Tipo, ele desenha numa folha e vê uma roupa. Eu não tenho essa habilidade. Então, e aí ele fazia isso com muita naturalidade. Eu trabalhava de social e eu falei, olha, eu quero construir alguma coisa, o que você acha? E aí tinha uma possibilidade de fazer uma viagem internacional na época, ia pegar tipo Fashion Week Milão. E eu falei, caramba, eu nunca imaginei estar lá e eu tenho a possibilidade, então eu quero ir para estudar moda, para entender um conceito, para conseguir trabalhar isso. Então na época fui eu, a Cá foi junto, a gente conseguiu formar, entender, outra aluna também, a gente conseguiu desenvolver o que seria o mestre dos ternos. E aí, por exemplo, a primeira coleção, todos os blazers estavam com a assinatura do meu avô, Boa Ventura. Hoje nós temos 2 coleções que ele deixou, que é uma slim e uma semi-slim, que aí tem uma variação. Mas eu sempre busquei, por exemplo, eu quero ter um terno, mas eu quero ter um blazer, porque eu lembro que antigamente muito ombreira. Hoje no Mestre dos Ternos a gente busca sempre construir um corte mais jovial. Então, por exemplo, todos os nossos ternos são blazer. Qual que é a diferença? Eu tenho um corte no bolso, que eu coloco o bolso para dentro, que eu uso com uma calça de sarja. Eu não preciso estar com o terno o tempo todo, porque não é todo mundo que vai usar terno o tempo todo. Às vezes você vai ter uma reunião, uma apresentação, você consegue usar o blazer, fazer um look. E o blazer, cara, o blazer é uma peça-chave, né? Assim, você mudar o... Você tá sempre no carro. Camiseta preta, camiseta preta com a polo, jogou o blazer. Tá um All-Star. Calça preta, blusa preta, pega um blazer. Tá pronto, né? Tá pronto, velho. Sim. Fica legal. Você muda o ambiente.
Você muda a ocasião. Exatamente. Uma peça. E é uma peça legal, é chave, né? Para ter todo mundo. Sim. Todo homem tem que ter pelo menos 2, né? E aí você pega um azul, um preto, um cinza. Você consegue fazer uma combinação com muitas calças de sarja. Sim. E aí foi algo que eu gostei, que eu me apaixonei, mas eu não estava 100% no negócio. Eu já era gerente comercial de uma empresa de serviços, a Digital, que fica aqui em Jundiaí. E aí eu tocava o Mestre dos Ternos de uma forma paralela e já vendo algumas outras possibilidades dentro do nosso negócio. Então, nesse momento, a Kai encabeçou o negócio, eu ajudava, contribuía muito ali em o que seriam as próximas coleções, como que nós íamos divulgar, fazia ali como o modelo e o negócio começou a ter ali, principalmente, nós lançamos muito antes da pandemia. Então, estoura a pandemia, fecha tudo, não tem mais evento, tem mais casamento, não tem mais reunião, vai todo mundo para o home office. Então, e aí, antes de desenhar, de startar, a gente fez uma curva para o nosso negócio. E, sim, eu acho que hoje, eu gosto de arriscar também. E aí é um problema porque às vezes eu erro e erro muito. É que ninguém vende os ônus, né? Vende-se o bônus. Então, nesse período, a gente teve ali, a gente tem uma curva de 6 meses. Se tudo der errado, a gente mantém custo, mantém tudo pago. Então, eu vejo que até para quem tem esse desejo de falar, eu quero empreender, eu acho que não dá para você esperar um mundo perfeito. Uma frase que meu avô sempre falava também, que feito é melhor que perfeito. Então, eu falava, não tenho... Aí ele fala, não, você tem que executar, você precisa fazer, você não tem. E aí, a perfeição, você vai conseguir conquistar com o tempo. Então, nós passamos ali pela onda do Covid, conseguimos fazer algumas ações para blindar a loja e financeiramente conseguir fazer novas coleções, porque quando você tem uma marca própria é muito mais difícil, você tem dificuldade com tecido, aí por exemplo você tem problema, tecido vem da onde? É China, é Taiwan, então não chega, né? Não chega, parou tudo, a gente teve problema de tecido, alimento, a veículo. Então foi um período que eu digo de amadurecimento. E como que é a operação, Thales, da Mestre dos Ternos? Hoje, por exemplo, quando tem uma coleção, a gente tem desde a escolha do tecido, a importação do tecido. Hoje nós terceirizamos a produção, é feito no ateliê, mas já em São Paulo não, fica em Guarulhos, ali ao lado de São Paulo, já num ponto estratégico, e depois esse produto vem para a loja. Porém, nos últimos 2 semestres, nós estamos já avaliando muito a possibilidade de ir para a internet. E aí, um toque que é crucial, é que muitas das vezes não é aquilo que eu acho, é aquilo que o mercado acha. E eu tenho dificuldade com isso. Então, por exemplo, eu gosto do quê? De loja, de vitrine, de sentir, de falar, eu gosto de conversar, eu gosto, tudo bem, falar com a vendedora, entender. E aí, cara, você vai, não, mas tá todo mundo indo, não, mas eu não quero, tá bom, então você tá fora do jogo. Não, mas eu acho que aí, o que é legal, Thales, é que é uma escolha do empresário, né? Sim. Você pode se abraçar e se agarrar naquilo que você quiser. Sim. Você vai ter, porque eu tenho alguns clientes que falam assim, então não querem se render a inteligência artificial. Então, tudo bem. O teu segmento já aponta 60% mais de conversão com a inteligência artificial do que humano. São os indicadores. Né? Então, o seu número está dizendo, 60% a mais. Ok, no teu perfil de cliente ainda existe aquela pessoa mais analógica, que gosta do contato, da pessoa? Tem. Cada vez mais sendo menos. Sim. Então, você está indo no viés de declínio. Sim. Se você quer permanecer, ok, uma escolha. Só que você já está contra fluxo. Só que eu acho que hoje, Emerson, a gente não tem muito tempo. Igual antes da gente começar a gravar, eu estava comentando sobre empresas de tecnologia que mudaram o negócio. Mas se você olhar daqui para 20 anos atrás, a gente lembra de quem? De Kodak, de Nokia. Sim, então, assim, e aí, eu lembro quando saiu a câmera digital. Caramba, tecnológico e tal, quanto tempo durou? Foi, agora tá tudo aqui, tá tudo assim. Então, assim, eu acho que hoje você tem que estar antenado muito a tudo. Então, e agilidade, né? E hoje você tem uma coisa que você falou que, assim, eu me sinto muito tranquilo quando tem indicador. Porque, olha, eu tenho indicador que o mercado está movimentando, são 60% indo para esse caminho. Sabe, não dá para você tentar reinventar a roda que já está rodando. Então, olha, eu vou para esse mercado e eu sou contrário, por exemplo, a essa decisão que nós tomamos de ir para o e-commerce, mas agora eu estou falando, não, agora eu vou dedicar todos os esforços para isso e vou colher os indicadores. Mas depois do que? Nós abrimos uma loja num shopping, assim, investimento para iniciar a loja, R$100 mil. Para iniciar. Seguramos a operação
2 anos, fechamos a loja do shopping. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado esse mesmo 100 mil reais no digital talvez eu teria uma loja... Exatamente. Então, só que, e aí você tem que entender se você tem fôlego para tomar essa queda ou se de repente isso custa seu negócio. Se custa teu negócio, aí você tem que estar muito mais atento, porque não permite erros, entende? E aí, não é um aí jogo é mais tipo dolorido. all-in, né? Sim, não dá. Tá com uma mão lá boa, você acha que tá, e all-in perde tudo, não dá. Né? Sim. Mas eu vejo que assim como alimentício, a questão de vestimenta é algo que sempre vai existir. Só que quando você fala de moda, você tem que estar atento a tecido, a corte. Então eu gostaria de fazer a modelagem do meu voo nos próximos 200 anos. Mas não vai dar, porque daqui a um tempo eu já vou precisar de uma modelagem nova e ele vai continuar sendo a inspiração da marca. Então são esses pontos do empreendedor que você tem que ter essa virada de chave muito rápido. Então o mestre dos ternos hoje, nós estamos ali no Vianello, aqui em Jundiaí, a gente tem uma operação de loja e agora para os próximos meses a gente quer realmente lançar o e-commerce e ter a possibilidade também de envio para o Brasil todo, porque muitas vezes a gente já recebia esse pedido via Instagram. Hoje o nosso Instagram a gente trabalha muito essa questão de preparar a coleção, lançar a coleção, ter o tráfego pago, mas cara, o cara pede e a gente não tinha ali uma plataforma ou algo já desenhado para que nós pudéssemos enviar. Então eu vejo que o mestre dos ternos, eu aprendi muito isso e é algo que eu gosto, principalmente por ser da minha família. Eu não comentei, mas meu bisavô também era alfaiate, então ele tem uma história de entregava terno com trem, sabe? Então meu avô aprendeu a desenhar por causa disso. Então eu acho que é um legado que eu quero seguir. E você hoje lá no ateliê, vocês têm já é o terno pronto, é o desenho já. Se eu chegar lá e falar, Thales, eu quero que você desenhe para mim aqui, tire a minha medida e construa e fabrique um para mim. Isso não tem esse tamanho. Do meu tamanho? Não, a gente pode tentar psicografar, ver se meu avô manda algumas ideias. Não, porque meu avô fazia isso, mas hoje, por exemplo, o que nós temos é modelagens já desenhadas, então a gente vai ter numeração, tamanhos por exemplo, e as cores também. E aí nós temos, por exemplo, uma costureira que é uma costureira de confiança que, por exemplo, consegue mexer num blazer. Sim. Porque o blazer não dá, é diferente de fazer só uma barra, né? Uhum. Aqui você precisa ajustar tudo às vezes, né? E é o que você disse, o terno muitas das vezes é algo que, cara, vai encaixar no seu corpo. Mas acho que é só uma questão de tamanho, mas cores é personalizado, vocês têm? Sim, cores sim. Tem muito cliente, por exemplo, que manda, fala, Thales, você consegue essa cor? Normalmente eu não vou fazer um terno, né? Eu vou fazer uma grade de 20, 30 ternos para valer a pena. Mas a gente já lançou bastante coleção que foi cliente que pediu, falou, quero esse azul, quero rosa, então já teve bastante modelo já que a gente tá vendo aqui, o acabamento é muito legal, né? Muito bonito, né? O acabamento é de primeira qualidade mesmo. E essa cor aí, eu com esse daqui comendo hambúrguer, velho, não vai durar um branco ainda. Mas vai chamar atenção, tá vendo? Chama, né? Ainda mais se tiver com uma mancha de ketchup aqui do lado aqui. Não, eu sou péssimo pra isso. Eu usou branco e que tem um olho... Você sabe que o branco pra mim é um chamariz, né, cara? É uma isca. É um imã, né? De sujeira. E com filha pequena não dá pra usar, cara. Não, mas é bonito. Mas é legal, ele destaca. Mas você tem que deixar no carro, vou pro... E sempre ter aquela combinação. Tô com uma camisa escura, um blazer claro, tô com uma camisa clara, um blazer escuro. E no digital hoje, por exemplo, vocês aproveitam essas coisas, por exemplo, de dar dicas de como vocês fazem isso no Instagram, como você se vestir para uma festa. Sim. Porque essa construção de marca, né? Ela engloba você gerar conteúdo, né? Para as pessoas, né? Vocês fazem isso. Quem quiser seguir vocês, fala aí o arroba. Isso, é Mestre dos Ternos Oficial. Mestre dos Ternos Oficial. Isso. E esse conteúdo eu vejo que é onde você tem maior interação, né? Sim. E, por exemplo, para mim é muito simples fazer um nó de gravata, porque eu brincava com meu avô fazendo nó de gravata. Mas, cara, o que tem de gente que manda em direct e fala, tem um casamento e tal, não tô conseguindo, Então tem um vídeo lá que você consegue fazer um nó de gravata simples, rápido, que vai ficar elegante. Então, o que usar, as combinações, como fazer. E nunca foi tão importante a imagem, né, rapaz? Sim, eu acho que... para negócio. E é um marketing pessoal. Eu acredito muito nisso. Então, você não tem uma segunda... Não, a pessoa, isso já é estudo.
Eu falo que já desde 1920, que eu sempre gosto de citar o meu livro lá preferido, que é A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, ele já falava. Napoleão Hill, ele falava assim, se ele perdesse todo o dinheiro dele e ele conseguisse conquistar, a primeira coisa que ele compraria seriam 2 pares de terno. Porque ele sabe que ele estar bem vestido colocaria abre portas para ele estar em empregos melhores, em lugares melhores. Então ele já... Isso estou falando em 1920. Sim. Então, assim, as pessoas entendem que a pessoa quando chega e você está bem vestida, é 5 segundos ali para a pessoa fazer uma leitura, independente se depois ela vai gostar de você ou não, mas ela já fez uma leitura ou positiva ou negativa. Exatamente. Em teoria abre um pouquinho mais o ouvido para escutar. Para escutar. É a mesma coisa, chegar um palestrante de chinelo e bermuda, regata para falar para você, ou chegar um cara alinhado, você vai confiar muito mais. Né? Se você parar para pensar também, estamos vendendo o tempo todo, né? Exato. É o que você comentou, é a imagem, né? Quem é que você vende, quando você embalagem, chega, né? E outra coisa, a gente nunca sabe quem vai surgir na nossa frente. Sim. Então às vezes você tá num dia que você acha que é normal. Vou sair de qualquer jeito. Não, você não sabe quem você vai encontrar. Não, sabe quem... o mestre dos ternos eu tive bastante dificuldade. Porque assim, as pessoas costumam me ver o quê? De terno, bem arrumado, cabelo penteado e tal. De sexta à noite, como que eu quero estar? Chinelo, bermuda, boné pra trás. E aí, por exemplo... Você encontra alguém. Não, e aí nós fizemos outdoor. E aí eu vou no Boa. Comprar, sei lá, uma mistura pra... Contra um cliente lá. Não, tipo... Alguém que te viu ali. Uma criança. Tipo, chama o pai e fala, olha, nossa, tá diferente, né? Tipo, aí eu falei, você joga não, é meu irmão gêmeo. Não, agora eu vou no mercado de terna. Mas você sabe que é aquela questão da posição que a gente ocupa, né? Sim. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, já contei essa história aqui, mas eu fui orientado pela professora Célia, que era a coordenadora antes, falou assim, Hermes, você vai começar a dar aula, só que você é muito jovem, não agora com essa carcaça derrubada aqui. Deixa a barba crescer. Né? Ela falou assim, você precisa se vestir melhor, porque quando eu fui dar aula teste lá, eu fui que nem tô hoje. Sim. Só que em vez de bermuda que eu tô hoje, estou de bermuda, tá, gente? Não estou de calça, né? Mas eu fui com uma calça jeans, uma camisa polo e na época sapatênis horrível, lindo, né? Mas que era a moda na época e tá tudo bem. Só que você, olha, você já é jovem e a roupa que você está utilizando não te envelhece, não te dá experiência, não te dá bagagem. Sim. Então o que eu vou pedir para você? Nas primeiras aulas, eu quero que você apareça aqui o empresário. Sim. Porque se a tua idade não vai te gerar respeito, a tua roupa e os acessórios precisam gerar. Eu tive que deixar a barba, colocar alguns acessórios e tal, e fui. E realmente foi uma dica muito válida, porque era uma turma mais velha, era uma turma que já era de mercado, então se eu chegasse muito molecão, aquela coisa do primeiro olhar, eu não ia ter o respeito no primeiro olhar. Para conquistar esse respeito depois ia ser mais difícil. Mas eu lembro que eu construí a minha imagem com eles. Engomadinho, ou com um blazer, ou camisa social, gravata. Eu chegava assim, não sei se você lembra da época de mim. E só que daí num sábado à tarde, eu tava no Outback lá no Iguatemi, tomando chopp. Só que daí tava naquela fila do Outback que normalmente era, né? Sim. Agora tá mais tranquilo. Normalmente era. Chinelão, tudo. Aí eu tava na calçada, de chinelo, bermuda, regata. Passa a Célia, né? Tomando um chopp. Emerson, o que é isso? Professor Emerson. Aí um aluno, Valdir ainda, Valdir, abraço. Valdirzão. Ele tava lá e disse assim, professor. Tá tudo bem? Quer conversar? Tá tudo bem? O senhor tá precisando de alguma coisa? Eu falei, fala Valdir, beleza? Não, beleza, mas diferente, né? Falei, diferente o quê? Pô, vejo sempre de gomadinho lá, pô, aqui você tá que nem nós. Eu falei assim, gente, esse sou eu. Aquele ali, na verdade, é uma posição. Sim. Né? A minha posição empresária, a minha posição visitar clientes, a minha posição dar aula, demanda a minha preocupação com a imagem. E acho que é uma coisa que é bom até a gente tocar, que todo mundo deveria ter, né, Thales? Sim, com certeza. Essa preocupação em você parecer também. Sim. Não é só ser, tem que parecer. Não, é bíblico, né? Mas exato. Mas não é só isso, né? Pela questão do outro, mas de você mesmo, né? Sim. Quando você coloca um blazer, você olha no espelho e você fala, caraca, velho. Você ganha uma... Te dá uma segurança. Você sai diferente, né? Sai diferente. Você estufa mais o peito, né? Você anda com uma imponência, né? Isso é importante também. Mas eu acho que isso, cara, é crucial. Igual eu falei, eu fui vendedor comercial muito cedo. E na época eu participava de alguns processos governamentais. Eu vendia era peças técnicas de engenharia.
Então, por exemplo, tinha que falar com muito departamento de compras e tal, só que na época, 23 anos, eu nem barba tinha. Tipo, e aí, menino, exato, né? E aí tipo, eu comecei a entender que eu precisava estar de social, e aí você começa a entender que isso realmente é importante. Eu acho que cada um no seu negócio, né? Mas aquilo que você está vendendo hoje, quando você sai de casa, tipo, as pessoas compram você ou não? Exato. Eu acho que é uma pergunta que eu sempre faço, e aí eu falo, não, eu realmente preciso e vou, e aí isso acaba encaixando no dia a dia. Em grandes empresas, quando eu vou fazer consultoria, a gente vai conversar com as lideranças. E uma pergunta que eu sempre deixo com eles: hoje, se vê alguém de fora e te vê do jeito que você está vestido hoje, se comportando hoje, ele enxerga um líder? Entendeu? Porque assim, você está numa empresa, você não pode se vestir como os demais, você não pode se comportar como os demais. Sim. Então, você tem que ser a figura que de longe a pessoa fala assim, aquele ali deve ser o gestor, aquele ali deve ser o líder. Agora, se você está se vestindo e se comportando igual, fica difícil de se separar. E isso é interessante, por exemplo, na Leopards, que é a empresa que eu sou CEO e que a semana toda eu dedico o meu tempo, quando eu comecei a operação, eu estava de social, de terno o tempo todo, e aí, por exemplo, eu comecei a olhar no administrativo, no comercial, o pessoal do back-office já não ia mais de polo, já estava de social. E aí você começa a ver que, tipo, às vezes não adianta eu falar, olha pessoal, vocês precisam vir de social, mas pode ser que eu não venha. E aí, por exemplo, eles viam que de sexta eu não tava de blazer, eu tava com a camisa 3/4 ou com uma calça de sarja, e aí eu não coloquei uma regra, mas hoje se você for de segunda a quinta, você vai ver todo mundo social, e de sexta você vai ver um esporte chique, alguma coisa um pouco mais diferente, porque para cargo de liderança é importante realmente você ter ali sempre o exemplo. E hoje, assim, por mais que eu tenha essa questão do empreendedor na Leopards, que é um segmento totalmente diferente conta pra gente do mestre dos ternos. Como que foi essa migração do terno para Leopards? É que assim, eu era gerente comercial de uma empresa, como eu comentei, que é focada em serviços, em soluções. E eu achava muito interessante os serviços. Por quê? Eu sempre gostava de servir. Se você parar, e até você comentou que tem uma questão bíblica, tipo, servir te coloca em mesas. E eu comecei a entender que eu precisava servir, e aí serviço eu via que era necessidade. As pessoas consomem o serviço, as pessoas têm dificuldade, têm dor. E aí, por exemplo, já era uma empresa voltada à locação de equipamento. E eu sempre gostei de empreender, só que ali eu empreendia dentro da empresa. Então eu trazia resultado, e aí o meu compromisso é o quê? Eu não vou discutir, eu não discutir a meta, vamos trabalhar. Agora eu preciso trazer e deixo os números falarem. Então eu lembro que eu entrei numa empresa que faturava 400 mil, eu saí com ela faturando 4 milhões. E aí isso em 6 anos, quando eu olhei para trás, eu vi o quanto o Thales cresceu, então sou muito grato a essa experiência, e eu comecei a olhar o quanto eu ainda poderia fazer daqui para frente. Pós-pandemia, teve um boom muito interessante na questão do home office. Acho que ninguém acreditava que o brasileiro conseguia trabalhar em casa sem abrir uma Heineken, sem tipo... Eu não abro. Imagina. Não foi pessoal o exemplo. Eu não abro. Mas por quê? E aí tinha essa questão que era cultural. Mas surgiu uma grande necessidade do quê? As empresas precisaram ir para casa e tinha tudo computador. Vai levar a mesa para casa? Não. Aí começaram a alocar notebook. No Brasil, desde os anos 90, é muito comum alugar impressora. Por quê? Xerox era cara, e aí as grandes universidades precisavam das copiadoras para fazer as provas. Então, manutenção, substituição. E eram só grandes máquinas, né? Não tinham máquinas compactas igual hoje, né? Sim, hoje você pega uma máquina com uma capacidade grande com um tamanho pequeno. Então, o outsourcing, que é a terceirização em inglês, no Brasil era muito consolidado com printer. E pós-pandemia acelerou muito tudo, né? Hoje você tem PC, carro locado, você tem o Airbnb que loca a casa da forma que você quer. E o meu negócio, que é a Leopards, é a locação de equipamentos tecnológicos. Então eu posso locar desde uma televisão, um notebook, um monitor, um celular, voltado a B2B. Só que eu, quanto gerente comercial, eu estava empreendendo num negócio, e aí, lembra que a gente acabou de falar da questão de como você se vende? A empresa tinha um fornecedor de Dell, era um dos maiores distribuidores de Dell do Brasil, e esse cara me chamou para conversar. E ele falou, pô Thales, eu já tenho uma operação consolidada em venda, mas eu acho que seria interessante criarmos uma operação de locação, e eu quero te trazer para ser meu diretor e tocar o negócio, para ser o CEO e tal. Aí eu falei, cara, não faz sentido, eu estou bem consolidado, estou ganhando bem financeiramente, estou conseguindo meus objetivos. Passou umas 2 semanas, ele me ligou de novo e falou, vamos fazer o seguinte, você vem para o negócio,
além de você ter ali a tua remuneração como CEO, eu vou te dar uma parte do negócio e esse negócio é seu, você toca nesse negócio. Então é uma pessoa que eu sou extremamente grato, porque assim, quando você fala de um computador, você comprar um computador é 3 mil, você comprar 100 é 300, você comprar 1000 é 3 milhões. Então assim, é uma pessoa que apostou em mim nos últimos 2 anos e que vem dando muito certo, então eu vejo que é uma parceria realmente que a gente consegue e ali tipo, eu olhei, eu vou trocar agora o que eu tenho todo mês ali, cara, e financeiramente comissionado, era algo que eu falava, como vendedor eu quero ter meu salário, então não importa o quanto eu quero fazer. E aí eu comecei a me questionar, será que eu sou capaz de sair aqui como gerente e tocar um negócio? Aí eu lembrei do que meu avô falou, e eu falei, cara, eu preciso ir, porque quem hoje coloca ali alguns milhões na mão de alguém para tocar? Tipo, eu acho que é uma oportunidade e hoje eu tenho experiência, porque talvez com 23 anos eu não teria maturidade para tocar esse negócio como eu tenho hoje. E aí eu decidi assumir, e aí eu fui estruturar o negócio do zero. Só que você estruturar uma operação B2B de serviço é muito mais complexo, porque passa desde o time técnico que atende teu cliente, do back-office que atende no telefone, o time, e o meu viés é comercial, mas quando você vai ser CEO, cara, não dá pra você ser só comercial. Logística, e aí começar do zero. E aí teve 2 pontos que eu falei, ó, eu preciso de pessoas. Eu quero pessoas, eu não quero as melhores, mas eu quero as que queiram ser melhores. E aí nós fomos desenvolver realmente pessoas para trabalhar diversas áreas e ter os indicadores para tocar o teu negócio. E hoje, cara, eu brigo muito com a cultura do negócio. Então, tipo, hoje a gente tem desde o sino, o ambiente agradável. Por quê? Eu já vi muita reunião que eu já participei comercial que, cara, você vê que a cultura engole a estratégia. O cara faz um quadro bonito, puxa o Power BI e tal, saiu da sala, todo mundo dane-se e o negócio vai pro espaço. E aí, não tem o engajamento do time. E aí eu falei, não, eu quero estar junto. Então hoje eu me preocupo desde a contratação, do treinamento, desde o cartão do Natal lá, eu quero que pelo menos eu aprove aquilo que o marketing entregue, porque eu não quero que as pessoas estejam lá porque precisem. Pelo salário. Eu quero que elas precisem sim, mas eu quero que elas queiram. E eu quero que elas também prosperem, assim como o meu negócio vem crescendo. Esse negócio de tecnologia, a empresa fica na Barra Funda, o nosso Instagram é Leopardes Tecnologia, então nós atendemos o Brasil todo, sempre focado em CNPJ para CNPJ. Então o que muda quando o computador é seu? Vamos supor que esse computador que está passando o conteúdo queime. Você vai ter que arrumar, você vai ter que levar em algum lugar. No nosso negócio você vai ligar, possivelmente alguém do back-office vai te atender, vai abrir um chamado, vai trocar esse equipamento. Na questão das impressoras, deu problema na impressora, o técnico vem, acabou a tinta, nós enviamos a tinta. Então, se você percebe que no meu negócio eu estou servindo o tempo todo uma necessidade de mercado. E o backup é todo feito por vocês. Exato. Você vai trocar o computador, pô, Thales, deu um problema aqui no meu computador, precisa trocar. Aí vocês trocam pelo novo e vocês fazem essa recuperação de dados, passa para o outro, como funciona? Sim, hoje nós temos uma camada de serviço. Então, por exemplo, não, eu quero só o hardware, eu te mando a máquina, pronto. É um pacote, você tem um pacote para escolher. E aí, por exemplo, não, eu quero também a questão das soluções. Eu quero poder trabalhar todas essas possibilidades. Então, hoje nós temos clientes, por exemplo, uma Santa Casa, que tem mais de 500 máquinas e é um contrato extremamente complexo, com vários pontos de atenção. E nós temos ali agência de publicidade, que tem 10 MacBooks, que é para criação e tal, precisa ser... E aí você fornece, por exemplo, também o serviço da estocagem na nuvem, por exemplo. Sim, hoje... Tem tudo isso. Hoje, qual que é o nosso negócio? Quando a gente vai para computador, a gente vai com Dell, Lenovo e HP, Premium Apple, para notebook, para tablet e celular, Samsung e Apple. E aí hoje a gente avalia muito essa questão de validação de equipamento, e para printer aí nós temos desde Kyocera, HP, mas eu sempre busquei em desenvolver, por exemplo, uma solução completa. Então hoje eu tenho servidor local, físico, que eu consigo comprar e instalar. Cara, tá todo mundo ir para nuvem, não adianta eu pegar lá uma grana e ficar comprando servidor físico. Ou é mais fácil eu fazer uma parceria com a Amazon, com a Microsoft e falar, não, eu vou gerenciar o seu ambiente na nuvem, eu vou trazer esse negócio. E hoje a gente busca, de forma consultiva, construir cada projeto conforme a necessidade do nosso cliente. E aí isso me deixou extremamente apaixonado, não só
por servir, mas porque é um negócio próspero. Você tem que ter ali aportes financeiros altos, mas quando você fala em locação, você tem a recorrência. Então, a partir do momento que você tem um cliente e você atende bem, você trata bem, por que os clientes voltam na sua hamburgueria? Por que os clientes contratam a sua consultoria? Por que eles indicam a Leopards? Porque em algum momento da experiência do cliente, ele teve uma experiência positiva. Então, hoje, as empresas elas buscam o tempo todo consolidar isso para conseguir cada vez mais market share. A diferença é que você vendeu um hambúrguer, você não vai mandar um hambúrguer toda semana ou todo mês. Sim. O cara vai ter que vir mês que vem comprar. Normalmente, eu vou ter contrato de 6, 12, 24, 36, 48. Mas, e é complexo, né, cara? Você vai fazer um contrato de 500 máquinas. Você tem que fazer um aporte, né? Sim. Eu tenho que comprar 500 máquinas para alugar. Normalmente, vocês fazem esse cálculo para você saber quanto tempo que isso daí essa empresa vai ter que ficar cliente seu ou não. Sim. É o contrato, né? Por exemplo, hoje, se você pegar 100 mil e colocar numa operação da XP, vai te pagar quanto? 1%? Então, por exemplo, o nosso negócio, a gente avalia que, cara, preciso pagar mais do que uma operação, porque além disso eu tenho um fator risco. E se eu coloquei 500 máquinas, a empresa quebrou. Então, nós fazemos uma análise. Hoje, o nosso contrato está em média de 2,4 ao mês, é um número bem importante. E quando eu falo em coloquei o valor, dividi ele por aquilo que o cliente vai me pagar, só que tem um outro ponto que não está nesses 2,4, que são os equipamentos. Então, o equipamento, mas o equipamento é meu. Então ele volta. Quando ele volta, hoje nós temos uma operação no e-commerce que vende essas máquinas com preço bem baixo, mas essa máquina já foi paga durante o contrato. Entendi. Então a Localiza, ela loca. Mas aonde que está o negócio dela? Na venda. Na venda ela vende o carro e ela consegue também potencializar isso muito mais. E aí a complexidade da Leopards, ela acaba sendo muito maior, porque eu tenho um sócio investidor, e aí, cara, dá um frio na barriga quando você vê o cara depositando, aportando. E eu tenho 2 reuniões com ele, tipo, às 6 da manhã, cara, e meu sócio, eu gosto muito dele, já tem 53 anos, mas é um cara que eu aprendo bastante. Então a gente tem 2 reuniões por mês, a gente se encontra às 6, vai tomar um café da manhã lá em São Paulo, e, cara, um café simples, pão com ovo, um café com leite, um boteco, e depois a gente vai discutir indicadores. Então, mas é um cara extremamente inteligente que sabe fazer conta. Ele fala: Thales, eu não entendo tanto de locação quanto você, mas eu sei fazer conta do meu dinheiro, daquilo que eu estou colocando, quanto está voltando e quanto que esse negócio tem de perspectiva em médio e longo prazo. Só que em contrapartida, além de lidar com ele, eu tenho que lidar com todo mundo, com o financeiro, com o RH, com um funcionário querendo fazer alguma coisa, com algum funcionário que você treina, dedica e o cara vai embora. O seu time tem quantas pessoas hoje? Cara, hoje o time todo da operação está em torno de 30 pessoas. Porque, por exemplo, o técnico da rua, o cara está atendendo um chamado, ele não consegue estar em outro chamado, né? Então hoje tem o primeiro chamado, que é o cara tenta resolver remoto, não resolveu, é o presencial, e aí depois você vai ter o pessoal que vai cuidar de tudo, né? De back-office, de estratégia. Hoje nós temos um laboratório especializado em Apple, nós levamos isso para dentro da empresa, foi um investimento alto. Mas isso no nível Brasil, Thales? A parte técnica? Sim. Também? Só que, por exemplo, hoje centraliza-se na nossa matriz, a gente está com uma expansão para o interior, com uma base tecnológica já em Bragança, mas quando a gente vai, por exemplo, nós temos algumas com contrato de transportadora, que o cara tem filial no Brasil todo, porque a operação dele é logística. Normalmente a gente tem parceiros cadastrados, porque ele vai manter o mesmo padrão de SLA. SLA é o prazo que eu preciso resolver o problema. Então, por exemplo, o Luiz abriu um chamado aqui, você abriu um chamado em Recife. Tipo, o contrato de vocês tem que ser atendido em 8 horas. Então, o mesmo técnico que vai estar lá, ele tem que estar aqui, se apresenta como Leopards e resolve o problema. E assim, é algo que você tem que se apaixonar, porque às vezes o meu celular toca de madrugada. Entendeu? É a operação do cliente. Liga um diretor, aí ele fala: pô, desculpa, eu tô te ligando e tal, deu problema, aconteceu, mas é ali que você valida o cliente. Porque eu lembro, cara, eu tive um contrato de um hospital aqui em Jundiaí que o cara não me recebia. E eu querendo falar com ele, era um negócio bom, ia reduzido que ele... E o cara não me recebia. Aí um dia eu liguei lá, e aí, tipo, meu nome é Thales Gustavo. Então, e aí Thales já tava meio fichado. Então eu liguei lá, falei: oi, tudo bem? É o Gustavo aqui. Passei da recepcionista e tal, cheguei no decisor, falei: cara, eu tô aqui, eu tenho uma oportunidade em relação a Dell, HP... só que eu vi que ele estava bem agitado e tal. Eu falei: tô passando aí sexta-feira e tal. Ele falou: ok.
Beleza, cheguei lá de terno, apresentação pronta, tinha acabado de cair o servidor. Então, para quem não é técnico, quando cai um servidor, a empresa para, você vai ter um monte de dificuldade. E aí eu vi que o cara tava extremamente... Ele falou, pô, mas eu marquei com você, não marquei e tal. Aí nesse meio tempo o celular toca, ele falou, não, vamos jantar no outlet, eu saio, eu pego a criança e te encontro, a gente vai no... E desligou o telefone e tal. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, semana que vem eu volto, você tá corrido aqui, e a gente se fala numa outra oportunidade, tranquilo? Tranquilo, fui embora, mas aí pelo menos ele já me viu, já me conhecia e ele já sabia que eu fui e ele não me atendeu. Então já era um ponto positivo. Mas aí o que eu falei? Vou para o outlet. Aí cheguei em casa, tomei um banho, falei, vou jantar no Applebee's. E aí vai lá no outlet, começa a andar, eu queria encontrar ele. Então, tipo, era importante. E aí, cara, na hora que eu tava ali, chegando ali perto de onde é o Applebee's, tava ele, as crianças, eu lembro a criança com o menino com a camisa do Corinthians e tal. Aí eu falei, pô, você tá me perseguindo, conseguiu resolver o servidor e tal. Eu acho que um ponto importante da venda, que às vezes o corporativo esquece, é que ela é emocional, é pessoas fazendo negócios com pessoas. Então, se você lê um script, o cara sabe que você tá lendo. Se você não for sincero, as pessoas sabem que não tá sendo. Então, aí ele falou, pô, cara, desculpa, correria, cara, um trânsito, hoje é aniversário de casamento, trouxe a esposa. Falei, não, imagina, cara, mas fiquei feliz em te ver aqui. Tomara que ele falou, cara, e aí volto na outra semana, o cara me recebe, tem pão de queijo, tem café, tipo, e foi um baita contrato pro nosso negócio. Então, às vezes, cara, eu vejo muito isso, principalmente quando você vai prospectar, que não é só você ligar, não é só você buscar, é você entender ali em qual oportunidade. E muitas das vezes, assim como eu falei do negócio de terno que muda, por exemplo, para o e-commerce, você tem que entender isso muito rápido. E às vezes, se você não tem ali algo diferente, você perdeu o negócio, mas ele começou a me ver ali de uma forma diferente do que, pô, um cara quer vender, vendedor é chato, vendedor quer meu tempo. Tal. Então, você tem que, às vezes... Eu busco muito isso com o time comercial, o que nós, quanto Leopards, fazemos de diferente para que os nossos clientes entendam que realmente faz sentido eles terem um contrato conosco e não com centenas de empresas que fazem o mesmo serviço. Eu acho que são duas quebras, né, Thales? Primeira, é porque precisa do serviço. Sim. E a segunda já que eu preciso do serviço, por que com vocês? Exatamente. São duas quebras. Sim. Né? E é difícil. É difícil, mas essa é a graça de vendas, né? Mas é diferente você vender um hambúrguer, né? Porque o cara vem, tá com fome, aonde eu vou hoje? O cara vem e compra. Agora, você como vendeu um negócio que é um contrato... Mas o hambúrguer também tem experiência. Mas acho que também, no teu caso, assim, estou com fome, mas por que hambúrguer? Porque lá. Por que Love Burger? Não, por que hambúrguer? Porque lá. Porque hambúrguer. Porque assim, muitas coisas matam a fome. Eu posso matar a fome com pizza, posso matar a fome com mexicano, posso matar a fome com N coisas. Uma churrascaria. Mas porque hoje é bom pro hambúrguer? Então, primeira quebra. Já que eu tô com fome, o que eu vou comer? Sim. Decidi por hambúrguer. Já que eu decidi por hambúrguer, por que Love Burger? Né? São duas quebras sempre. Mas assim, normalmente nessa hora ele vai falar porque ele gosta do Luiz, né? Porque eu gosto do Luiz, só esse motivo, gente, porque olha... mas eu vou falar pra você, cara. Inclusive, pra quem estiver acompanhando, coloca o cupom Luiz, né? Cupom Luiz. Luiz menos 10. Luiz menos 10. Luiz paga 10% a mais, né? Paga 10%. 10 a mais. Mas é que assim, eu falo porque é um negócio, é uma venda muito mais complexa. Sim. Falo, vender comida é uma necessidade básica e diária. O cara tem que comer todo dia. Então, mas pro B2B a máquina é o alimento dele, ele não trabalha, né? Ele não vai ter... Não, mas não é uma venda assim. O cara às vezes Sim, entendi. Às vezes não é o cara buscando. Às vezes você vai ter um cliente que está buscando também. Sim, mas é a minoria. Mas é a minoria. A maioria é você que está caçando, mostrando, fazendo a conta pro cara, veja que vale a pena você comprar. Porque se você não tiver... Eu falo isso porque quando eu trabalhava na B2B também, que era a Atmosfera. Que hoje virou Elis, né? Sim. Que é Elis, é uma empresa francesa. E os caras, eles vendem contratos de aluguel de roupa de cama. Sim. Então, para hotéis. E aí eles têm uma conta enorme que eles mostram assim, ó... São maiores do mundo, né? Hoje são. Eu estava lá, eu participei da transição de marca, eu que construí o manual de identidade e tal. E aí eu lembro que nessa transição, né, que a gente fez essa transição, mas o produto específico deles, eles não só lavavam a roupa, eles alugavam um enxoval. Eles tinham uma parte lá que construía, que costurava o enxoval, comprava o tecido e também locava. Então assim, não era para você conseguir convencer
de marcar para falar com um enfermeiro, o chefe do hospital. Sim, é mais difícil. Era dificílimo, cara, porque o cara primeiro ele achava que você tava querendo encher o saco, porque não sei o quê. Só que a hora que ele via a conta, pô, meu, eu não vou ter, porque você tinha que fazer investimentos. Sim. A sua máquina, por exemplo, o cara tá numa empresa, tem 50 máquinas, pô, vai ter um momento que ele vai ter que comprar 50 máquinas de novo. Então não vale a pena ele manter um contrato, né? Mas até você chegar lá, o trabalho é muito mais árduo, né? Por exemplo, essa Santa Casa que eu comentei, eles não queriam. Eles falaram, eu tenho 500 máquinas. Faço o quê? Falo pro diretor que vou queimar e aí lá nós fizemos um estudo, compramos as 500 máquinas dele, distribuímos no e-commerce e alugamos as nossas. Então, isso você cria uma solução e aí o TI falou, não, aí faz sentido. Minhas máquinas têm 10 anos. E aí fizemos uma avaliação de quanto custaria pagar por ela. Então, eu acho que quando você consegue entender e dar uma notoriedade, principalmente para o cliente, cara, a gente, no Mestre dos Ternos, por exemplo, os vendedores, quando o cliente estava em dúvida, falava assim, ele está com o terno. Por exemplo, fala, olha, o Emerson, fecha o olho, é seu casamento. Cara, você se vê com esse terno? A probabilidade dele se ver é 100%, porque ele tá com o terno ali, a última memória visual dele é o terno. Fala, cara, se você tá se vendo lá, aí eu acho que faz sentido você levar. Mas se ainda não é, tá tudo bem, você pode procurar outras opções e tal. Cara, 80% depois que fala, fecha. É lógico. Entende? Você não vai negar aquilo que você tá vendo. Exatamente. É visual. Tá, não parece 50 minutos de papo. Eu falo bastante, cara. Se deixar a gente até as 4 da manhã aqui é pouco. E aí sempre pede no final do episódio que o nosso amigo empresário que está aqui, as pessoas estão enxergando a tua história, estão escutando a sua história, falando assim, poxa, que legal, né? Então, uma história de superação ali, uma pessoa que venceu as suas crenças, suas barreiras, que pegou uma habilidade do avô e transformou isso num negócio, e que depois pegou da própria habilidade e foi ser CEO de uma empresa. Então, tem muita gente que pode estar observando essa sua história e dando aquela coragem de empreender. Então, a gente sempre pede para o empresário que vem aqui, por que você aconselha uma pessoa a empreender? Cara, no meu caso é liberdade. Eu acho que quando você aceita a posição de ser realmente o dono do teu destino, você vai ser ou vitorioso das suas conquistas, ou você vai aprender com as suas derrotas. Porque eu acho que todo mundo tem derrota. Eu acho que como que você vai lidar, qual combustível você vai dar para isso. Então, tipo, tem um ponto da minha vida que fez muito sentido, que é a questão que eu não falava. Por exemplo, eu não contava minha história, eu não falava de espiritualidade. Então, por exemplo, lembra que eu falei que eu perdi minha mãe, perdi minha tia? Cara, eu era muito puto com Deus. Porque ele falava assim, você tem que rezar. Eu falava, cara, eu vou rezar pra quem? Ele não tá me vendo? Se ele é pai misericordioso, ou ele tá de zoeira. Eu falava, isso eu vou mandar só pra... Então, tipo, mas eu era uma criança, entende? E aí, eu lembro que teve um dia aqui em Jundiaí, e eu não frequentava igreja nenhuma, entrei numa igreja, falei, é o seguinte, agora é eu e Deus. Se você falar comigo, eu nunca mais vou duvidar que você existe. Agora, se não falar, eu vou sair daqui como um ateu. E vou tocar minha vida como se dependesse só do Thales. E, cara, tipo, foi a maior experiência da minha vida. Entrei lá, fiquei no último banco, igreja pequena, fiquei olhando, falei, criticando tudo que via na igreja, sabe? E aí começou a preleção e tal. E aí ia terminar o culto, tá? Era uma igreja evangélica. Aí eu falei, acabou, né? Falei, tentei, né? Aí o pastor falou assim, viu, antes, eu preciso fazer uma coisa. Eu lembro até hoje, na hora que ele soltou o microfone, fez... Aí eu falei, me lasquei, né? Aí ele chegou, eu tava no último banco, ele falou assim, levanta. Falou, você acredita que Deus existe, que tem um propósito na sua vida? Porque às vezes você precisa que fique claro, mas tem um começo, meio e fim para todo mundo. E para você não foi diferente, desde quando a sua mãe deixou de existir. Então, cara, isso tipo, até hoje me arrepia e tipo, era algo que eu não compartilhava, mas isso me encorajou muito, que, cara, eu tenho saúde. Eu agradeço a Deus pelo dia de hoje. Cara, não tem como dar errado. Assim, eu posso... e deu errado hoje, amanhã vai dar certo. Então, eu acho que quando você mantém isso, e aí eu vejo que o fator espiritual para minha vida deu sentido. Porque eu falei, cara, existe algo superior, que ele não precisava me mostrar que ele era Deus. E, cara, ele esfregou assim. Então, aí começou, sabe, tudo ficou muito mais leve. Eu falei, opa, o trabalho é mais prazeroso, o dia a dia, a importância, as pessoas. Talvez há 1 ou 2 anos atrás, se falasse, vamos bater um papo num podcast, para falar, 1 hora, não dá, tal. Então, hoje, e aí eu imagino que quem está ouvindo,
ele pode ser tocado de alguma forma para tomar uma decisão de falar, cara, eu consigo empreender, eu consigo fazer. E se der errado, a culpa é de Deus, você só errou o caminho agora, mas você vai acertar. E às vezes agora, era o aprendizado que você precisava para a próxima futura. Então assim, são coisas que eu gosto muito hoje, de estar bem primeiro comigo, de trabalhar muito a questão de espiritualidade. Então, eu não sou um cara religioso, hoje não frequento nenhuma igreja, mas eu gosto de orar para dormir, para acordar, para me alimentar. Tipo, comecei a estudar a Bíblia, falar, cara, o que eu tiro daqui pro empreendedorismo? O que eu consigo... E aí você começa a ver e fala, caramba, mas falava isso. Em Salomão, pô, eu queria Salomão de sócio. Então, tipo, você começa a perceber algumas coisas. Engraçado que eu vi... Qual é a frase que repete 365 vezes na Bíblia? Uma por ano. Um dia. Não tenha medo. Dinheiro. Não tenha medo. 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 São 365 vezes na Bíblia, em toda a Bíblia, é uma por dia. Sim, tipo, só que no dia a dia, a gente precisa ter muita autocrítica de falar, opa, tô pecando nisso. Né? Você comentou da sua filha, aprendendo a andar, quantas vezes ela cai? Ela para e pergunta, será que eu sou boa em andar? Não vou mais andar? Tal. Não, ela caiu, ela levanta e faz. Então por isso que eu acredito muito na força que executa. E assim, o meu vô vai ser sempre o cara que eu vou levar pra vida. Tipo, antes da gente começar a gravar, eu estava falando sobre meu envolvimento em relação à política. As pessoas perguntam, você vai ser candidato? Desde 2014 eu me envolvo com política, mas eu nunca tive o desejo de ser candidato. Mas lembra de 2014, aquele negócio de impeachment e tal? E eu era um cara que reclamava, falava, pô, a política não presta, o pessoal só rouba e tal. E meu avô me deu um chacoalhão, ele falava, ô meu, você vai ficar reclamando ou você vai fazer alguma coisa? Você, se estivesse lá, roubaria? Não vou, não roubaria. Olha, pessoal, que a política, ela impacta na nossa vida, a gente querendo ou não, de forma positiva ou negativa, na educação, na saúde. E aí eu falei, caramba, eu sou um merda mesmo, né? Eu tô reclamando aqui e não tô fazendo nada. Então aí eu comecei a desenvolver um projeto em escola pública de palestras de inteligência emocional, onde eu contava minha história e falava do poder do empreendedorismo, que eu acho que fomenta-se isso muito pouco na rede pública. E aí eu conheci um deputado, que é o Miguel, que esteve aqui, ele me chamou para ir na época para o PSDB, eu fui presidente da Juventude, e isso eu fiz um estágio em Brasília, comecei a aprender como que funcionava. Então é algo que sempre eu falo e tendo a possibilidade, eu falo, se envolva, se engajem, a gente está em ano eleitoral, então quero até fazer o convite para... entenda, né, sim, cara? Tipo... Se o brasileiro entendesse pelo menos um pouquinho de política, talvez o país estaria... Tipo, para onde vai teu dinheiro, quanto que você gasta, quanto que custa uma família em Jundiaí, quanto que Jundiaí arrecada. Então, e até faço o convite para vocês, esse ano, hoje eu sou filiado à União, apoio a candidatura de 2 pré-candidatos, que é o Gustavo Martinelli e o Ricardo Benassi, que eu já acompanho. E por que eu apoio os dois? Porque o Ricardo vem do corporativo e o Gustavo do setor público, então, e eu sou um cara de business, então eu gosto muito de processo. Às vezes eu fico meio maluco quando eu vejo no setor público burocratizando muita coisa. Eu falo, cara, tipo, se o caminho é esse, você fica dando muita volta, você tem que ser prático. Então é algo que eu estou fazendo parte, coordeno o plano de governo, e vocês como educadores, se quiserem contribuir também na pasta de educação, porque a gente formou time técnicos. Então, por exemplo, por mais que eu seja o coordenador, cara, eu não vou ter propriedade para falar de educação como vocês, ou falar de saúde como o Dr. Pacheco. Né? Então eu acho que política é isso, é discutir, é entender, é ver o que tem, para que junto a gente consiga ali construir algo melhor. E eu também, cara, eu sou um cara muito tranquilo. Eu acho que a partir do momento que teve uma eleição, cara, goste eu ou não de quem ganhou, cara, dia 1 de janeiro eu quero o melhor para Jundiaí, como eu quero para São Paulo. Na direita e na esquerda é para frente. Eu acho que você não pode virar muito fanático, porque meu avô sempre falava isso, que o fanatismo acaba te cegando, né? Sim. Então você tem que estar aberto realmente a discutir, a entender. Então hoje eu tenho amigos que estão em lados opostos na política e nem por isso eu gosto mais ou menos deles ou viraram meu inimigo. Boa. Thales, então a gente agradece a tua participação, a tua presença. Obrigado. Foi uma história muito bacana, acho que foi um episódio muito rico. Luiz, valeu, mais uma. Final. Gente, obrigado. Vamos colocar os hambúrguer na chapa agora, né? Né? Mais uma reclamação, não tem hambúrguer porque o Luiz não abre quando a gente grava, então fica aqui o melhor hambúrguer de Jundiaí precisa descansar também, né, gente? Pois é. Mas aí a gente morre de fome. Até Jesus descansou, né? Jesus descansou, pô. No 7º dia.
Gente, e assim a gente encerra mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e glamour, depois tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa ideia sair do campo das ideias e se tornar realidade. Até a próxima. Valeu. Valeu.